com certeza nós vamos sair daqui muito mais municiados de informações e preparados para a gente ir para a categoria, lá para a base, e discutir melhor, com mais conhecimento, com mais bagagem. Tá bom? Obrigado. Obrigada, eu que agradeço. Boa tarde a todos, né? Já quase boa noite. Boa tarde. Meu nome é Cristiane, né? Vou falar rapidinho. Meu nome é Cristiane. Eu estou no Ministério do Trabalho desde 1995, né? Então tem um caminho aí de auditoria muito tempo. E também sou professora do trabalho e estudiosa, né? Adoro estudar as relações de trabalho, fazer uma análise mais crítica e mais, vamos dizer assim, mais concreta, porque quando você tem a figura da auditoria, você não tem só aquele conhecimento técnico, né, de estudo, você também vê as situações, você também escuta o trabalhador quando, por exemplo, ele vai ao Ministério denunciar. E cada vez mais a questão do assédio ela está presente nas relações contratuais. E o que é interessante, mesmo quando o trabalhador vai para o teletrabalho, ele não está, como é que a gente fala, ele não está protegido da figura do assédio. Até porque, não sei se foi isso que aconteceu com todos os setores bancários, mas é muito comum que o trabalhador seja jogado no teletrabalho, sem nenhum preparo, nem físico e nem psicológico, porque quem trabalhou ou trabalha no teletrabalho sabe que muitas vezes você utiliza a sua própria casa e dentro de casa tudo acontece, né? Cachorro late, menino chora, marido fala. Então, você se estressa, você entra num extremo de estresse por não estar prestando serviço da forma que você acha que deveria prestar. Então, quem está no teletrabalho também não está totalmente protegido. Agora, começando com o assédio moral, sim, o setor bancário sempre foi um destaque na figura do assédio moral. Não é muito comum a gente ter acidentes de trabalho físicos no meio ambiente bancário. Não, é muito difícil a gente ter que fazer uma avaliação de um acidente físico que ocorreu e o bancário veio a falecer ou a adoecer. Muito raro, mas é um outro, né? Essa disputa, essa busca por um lugar ao sol, que é tão difícil de ser atingido, acarreta também essa disputa muito acirrada entre os trabalhadores para conseguir um cargo, para melhorar o salário, para conseguir uma visualização como profissional. Então, ele é um ambiente que, por si só, ele já traz o estresse. Primeiro, você mexe com a questão financeira. Dinheiro é uma coisa que, por si só, estressa. Segunda, você trabalha com trabalhadores, via de regra, qualificados e que têm essa vontade de ascensão profissional. E terceiro, você é instigado pelo sistema, pela competição. Então, o próprio sistema faz com que os próprios trabalhadores venham a disputar um local, e isso acarreta também uma forma de assédio. Então, a gente vai falar sobre o assédio. Eu trouxe decisões para vocês, para que você pesquisa sobre quais são as principais demandas no meio bancário que volta à questão do assédio. Bom, então, vamos passar aqui um pouquinho para que a gente possa entender. Nós vamos começar com o assédio moral. E quem faz parte da Comissão Interna de Prevenção de Acidente sabe que houve uma modificação. Ela hoje é Comissão Interna de Prevenção de Acidente e Assédio. Tão grave passou a ser assédio no mundo do trabalho. E quando a gente fala do assédio no mundo do trabalho, é muito comum que a gente ache que só o empregado está sendo lesionado, quando a gente esquece de que a sociedade toda é atingida. Afinal de contas, quando o trabalhador se afasta, ele normalmente precisa de uma proteção, tanto previdenciária como da própria saúde.
E como a gente tem um número considerável de trabalhadores que não têm assistência de plano de saúde, que não é muito comum no meio bancário, normalmente tem, o Sistema Único de Saúde é muito usado. Então, a gente gasta para recuperar a questão psíquica desse trabalhador e também gasta para a questão previdenciária, porque ele vai se manter afastado. Então, o assédio, ele é um problema que ele sai do mundo individual. Ele não é um problema só seu. Ele é um problema social, de lesão social. Você lesiona a sociedade, né, quando você afasta um trabalhador em decorrência de assédio. Bom, o assédio em si, a gente tem que separar o assédio do dano. Um único ato, ele pode causar um dano, né? E aí esse dano ser passível de indenização. Um único ato eu posso causar um dano, mas para que eu caracterize o assédio, é necessário a figura da repetição. Eu tenho que constranger, eu tenho que humilhar, eu tenho que repetir várias vezes aquele ato para que eu considere a figura do assédio. Mas, veja, você não precisa ser humilhado várias vezes para que você promova uma ação de danos. É totalmente diferente. Uma coisa é você caracterizar um ato como assédio, outra é você ser passível de indenizar um ato que alguém fez contra você. Mas, normalmente, a estrutura bancária, por ter uma estrutura hierarquizada e muito pressionada por um desempenho melhor, é muito comum que o assédio esteja presente, que os trabalhadores sejam constantemente levados ao extremo, né? E aí, em pesquisa que eu tive analisando, a gente tem uma representatividade no mundo do trabalho muito grande do setor bancário, mas não é que isso não ocorra em outras atividades. Ocorre, mas o trabalhador, em muitas atividades, ele é mais desinformado e ele tem mais medo de perder o emprego. Vou dar um exemplo para vocês. No setor saúde, isso acontece demais, né? Por quê? Porque lá também, como no banco, existe uma hierarquia psíquica muito formada. O médico é superior ao pessoal da limpeza e isso na cabeça deles, né? E eles levam sério essa hierarquia. Então, quando o pessoal da limpeza ele é desrespeitado pelo médico, ele acha que aquilo é uma forma normal de agir. Então, ele não vai buscar, né? Fora a questão da representatividade sindical, que realmente existe categorias que você não tem uma representatividade tão expressiva. Para que você possa falar, para que você possa entender o assédio, a categoria tem que fazer o que a categoria de vocês estão fazendo, conscientizar, falar, levar informação para que você perceba que você está sendo assediado. Então, é muito comum, gente, no setor todo setor que tem uma hierarquia e que mexe com a questão de estrutura de poder, é muito grande essa questão do assediado. E eu gosto muito de falar, só a título de exemplo, principalmente quando eu dei esse curso em locais em que há essa impressão de importância de um mais que o outro, eu sempre digo assim, olha, se você pensar numa estrutura como, por exemplo, o judiciário, você vai pensar lá no juiz, e você também vai pensar no gari que faz limpeza, né? Quando você vê na lei de greve quais são as atividades essenciais, a magistratura não está lá. Então, um juiz parar, ele não traz tanto pânico para a sociedade, mas um gari parar, ele traz muito pânico para a sociedade. Então, a gente tem que, para falar de assédio, rever os nossos conceitos do que é importante. Muitas vezes a gente acha que uma categoria ela é muito mais importante que a outra. E, na realidade, dentro do amparo social,
todas elas têm a sua importância e, portanto, devem ser, de toda forma, protegidas contra o assédio. E aí, dentro dessa logística do assédio, nós temos, doutrinário, 3 tipos de assédio. Aquele que a gente mais fala, que é o tradicional, que é o vertical descendente, em que eu tenho um chefe, né, que, de alguma forma, perturba o ambiente de trabalho, ou pressionando por metas abusivas, ou discriminando um trabalhador, ou humilhando aquele trabalhador. Essa é o que a gente tradicionalmente fala. Então, eu tenho um chefe, e esse chefe, de alguma forma, ele vem a deixar um ambiente de trabalho insalubre, sem condições de manutenção. Mas existe também, e ocorre muito, o assédio que a gente chama de assédio horizontal, entre os próprios trabalhadores. E aí, isso é muito estimulado dentro de algumas categorias, exatamente pela pressão. Eu me vejo pressionado para bater meta, ou pressionado para cumprir uma obrigação que foi colocada pelo chefe, e, por isso, eu pressiono meus amigos de trabalho. E a minha pressão me desequilibra a ponto de eu assediar os outros colegas. Agora, é interessante que, para a legislação, a indenização ela não ocorre somente entre os colegas, né? Então, se eu for promover uma ação, eu vou promover essa ação, posso promover essa ação contra o colega que está me assediando, por exemplo, meu chefe, mas eu também promovo contra o banco, porque a legislação trabalhista e também a civil, ela estabelece que há o assédio, há o dano por ação ou omissão. Então, a partir do momento em que o banco não toma providência por essa figura do assédio, seja ele descendente, seja ele horizontal, ele passa a responder por isso também. Então, quando eu sei que um determinado ato está acontecendo dentro do banco e eu não tomo providências, eu puxo para mim essa responsabilidade de responder por esse dano. Porém, desde 2017, é possível também que você tenha a indenização paga pelo empregado que proporcionou aquele assédio, seja o gerente, seja o amigo, o colega. Inclusive, como foi falado aqui pelo Igor, o Ministério Público ele fez já o acordo com a Caixa Econômica em relação àquela situação do presidente, mas ele continua processando ele para que ele pague uma indenização. Então, hoje, a indenização ela não foge à figura do banco. O banco também é responsável, mas também aquele que causou pode ser responsável pela ação que ele promove dentro do banco. Então, hoje, nós temos essa dupla possibilidade. É muito comum que o banco venha responder com a questão financeira mais alta, dada a capacidade do banco, e também pelo fato dele ter o poder diretivo, o poder de estar ali punindo e fiscalizando as condições de trabalho. Então, nessa logística, é muito comum. E o outro assédio, né, a gente fala, pode passar aqui um pouquinho, e o outro assédio que é menos comum, mas aí vocês podem dizer se ocorre, é aquele assédio vertical ascendente, quando um grupo de trabalhadores não satisfeito com a mudança do chefe, com a mudança, ele começa a minar o trabalho do chefe. Isso também é considerado assédio. Então, tinha lá um chefe de um determinado setor e ele foi retirado e colocado outro. E aqueles colegas de trabalho não gostam da figura do trabalho realizado, porque, de alguma forma, exige mais trabalho, e começam a minar esse trabalhador, que também desempenha a função de chefe. Vocês sabem, quem aqui já exerceu a função de chefia, que também a função de chefia ela não está isenta
de sofrer pressões psicológicas, né? Pelo contrário, muitas vezes você é o mais pressionado em relação àquela meta a ser atingida. Então, muitas vezes, o chefe, eu até brinco, né, em sala de aula, quem já foi chefe sabe disso. Quando você resolve ser chefe, você vendeu a alma para o diabo, né? Porque, literalmente, se você é chefe no setor bancário, se você é gerente de agência, você não tem jornada, não tem horas extras, não tem descanso intra nem inter, pode perder a chefia a qualquer momento e pode ser transferido sem o seu consentimento, desde que haja prova de real necessidade da transferência. Então, eu digo assim, você resolveu ser chefe, você vendeu a sua alma para o diabo. Você só ainda não sabe, mas você vendeu. Dada as situações de perdas que você tem. Então, a gente também, dentro de uma estrutura bancária, a gente não pode retirar a figura do chefe como uma pessoa sujeito a assédio, né? E, muitas vezes, ele é tão pressionado que ele repete essa ação. Ele traz para dentro da estrutura essa ação, mas a culpa é da estrutura, da forma como a estrutura é montada. E aí foi dito uma coisa que é real. Cada vez mais, nós precisamos do trabalho dos bancos, né? E, ao mesmo tempo, o número de bancários vem sendo reduzido. A mesma coisa aconteceu no Ministério do Trabalho. O avanço tecnológico ajuda, mas não é capaz de suprir a massa de trabalhadores que foi retirada do mercado. E a pressão para que os demais cumpram o papel de vários trabalhadores que foram retirados do mercado. Então, dentro de uma estrutura bancária, eu costumo dizer que, desde o gerente até o funcionário que acabou de entrar, ele pode sofrer, sim, o processo de assédio. Isso decorre muito de como as relações são construídas dentro da estrutura bancária. E é muito comum, né? Caixa Econômica e Banco do Brasil, ou os bancos públicos, melhor dizendo, são os bancos que são mais demandados judicialmente. Mas isso não é porque os outros bancos não façam. Pelo contrário, é pelo medo que o empregado do banco privado ele tem de perder o emprego. Tá? Então, ele tem, como ele, de certa forma, ele é um pouco mais desprotegido, então ele tem medo de perder. E é muito interessante quando a gente analisa o setor bancário, né? Eu já fiscalizei bancos e como a gente enxerga o banco no setor público, das empresas públicas e sociedade de economia mista, e como a gente analisa o banco no setor privado. Quando você entra para fiscalizar nas empresas públicas, em sociedade de economia mista, você vê aquele profissional que é de carreira, que ele já vem há muito tempo, que ele tem conhecimento. Você consegue conversar com um trabalhador que já demanda muito tempo no banco. Mas, quando você olha para o setor privado, gente, é muito difícil você pegar um trabalhador de 60 anos, 58 anos. É muito difícil. Você chega no setor bancário, do setor privado, é tudo gente muito nova. Isso quer dizer que o processo de demissão e de admissão é muito massacrante. Você chegou em uma determinada idade, aquele profissional já não é visualizado dentro do banco como como uma coisa comum. Então, o trabalhador, ele também vê aquilo, ele também olha para o banco que ele trabalha e diz assim, poxa, quando eu tiver 40 e poucos anos, eu não estou mais aqui. Então, ele começa a se autopressionar para dar conta de algo para que ele não seja descartável. É impressionante. Eu passei uns meses, já tem um tempo atrás, que eu estava fiscalizando instituição bancária. E, quando a gente chegava, como a cara era diferente. Eu falava para o meu colega, gente, como é diferente a
feição da empresa, quando você olha para a empresa. Então, a gente vê que, muitas vezes, os bancos privados, não por medo, o trabalhador, do que, efetivamente, pela falta de existência desses danos, né? Então, aqui a gente tem a figura dos danos, que existe, sim, indenizações, existe, sim, responsabilidade do banco, tanto civil como da saúde do trabalhador. E aí, uma coisa que tem até uma decisão judicial aqui sobre isso. Muitas vezes, o banco, para tomar conhecimento da saúde do trabalhador, ele vem com aquelas pesquisas, né? Como você se sente, e você não vai ser, eu estava até falando com os meninos, e você não vai ser identificado. Só que todo mundo sabe, ou pelo menos pensa, que dentro de uma estrutura de TI, o TI descobre tudo, né? Então, o trabalhador, ele não se sente seguro para falar efetivamente o que ele pensa. Então, esses canais de denúncia, que é muito comum ocorrer dentro das empresas, das grandes empresas, eles não são reais. O trabalhador não acredita, o trabalhador tem medo. Então, como o trabalhador não acredita e ele tem medo, ele não faz a denúncia. E, quando ele vai receber aqueles, diga como você se sente, ele 90% das vezes mente, gente, porque ele não acredita que aquilo não é identificado. Ele vai lá e mente, né? Ele bota a pontuação, o seu chefe geral, o que você acha dele? Aí você, mas se meu chefe souber que eu não acho ele muito legal, eu posso ser prejudicado. Você taca a maior nota, quando, na realidade, você acha que o cara devia ser trocado. Então, aquilo ali não retrata a realidade. Quando o sistema é corrompido, você não fala. Mas, juridicamente, você tem amparo. Muito comum, quando o trabalhador vai fazer denúncia do Ministério do Trabalho, que ele fala de assédio, a gente orienta para ele, olha, tente gravar, que hoje algumas gravações são aceitas, guarde mensagens por e-mail, mensagens de WhatsApp, tente estar sempre próximo de alguém, mas aí é muito interessante, porque quando a gente fala esteja próximo de alguém, nem sempre o colega quer ser testemunha, né? Nem sempre o colega chega para você e diz, cara, você vai me prejudicar, se eu for ser teu testemunha, o banco vai me perseguir, então eu não quero. Então, mesmo quando você tem testemunha, essas testemunhas não querem, ou, como eu já vi muito no Poder Judiciário, mentem, né? Isso não acontece na empresa, isso não é normal dentro da empresa. Então, essa estrutura, ela é difícil de prova, né? Tanto é assim que tem uma decisão judicial que entendeu que o banco, ao fazer aquelas perguntas, né, aquelas enquetes de como você se sente, se seu ambiente de trabalho, aquelas enquetes, aquelas perguntas serviram para o Ministério Público entrar com um processo de assédio, porque ele dizia que o banco utilizava dessas pesquisas para se defender, né? Porque, na real, o trabalhador mentiu naquelas pesquisas. Tanto mentiu que o banco tem uma série de ações contra ele, só que o que o banco fazia? Ele ia lá e apresentava as pesquisas, os trabalhadores dizendo que estavam tudo perfeito, que estavam tudo maravilhoso. Então, o Ministério Público entendeu que aquele sistema de avaliação da situação de saúde dos trabalhadores, ele era um sistema viciado, que só servia para a proteção do banco e não para a proteção do trabalhador. Ele acabou respondendo por assédio dos trabalhadores numa ação coletiva, né? Então, essa política de crença dos trabalhadores na instituição, ela é muito importante, porque, na maioria das vezes, ele não acredita. Mas, sim, juridicamente, você tem proteção. Juridicamente, há uma proteção. E aí,
uma das coisas que eu sempre digo e que eu sempre ressalto é a importância dos sindicatos nesse momento, porque o trabalhador realmente necessita do emprego e ele precisa de uma proteção que possa falar além dele. E não tem nada mais seguro na estrutura do que o sindicato puder falar além de você. Mas aí é o que eu falo muito para o trabalhador. Aí você tem que vir para o seu sindicato, porque se você não vem para o seu sindicato, você não fortalece o que pode, de alguma forma, te proteger em relação ao todo, né? Porque a estrutura bancária é uma estrutura grande. É uma estrutura financeira e de poder muito grande. Então, muito poderosa. Então, a pessoa, como trabalhadora, ela se sente, sim, inferior àquela estrutura de poder. E, muitas vezes, a manutenção do seu emprego é o que interessa. Então, nada mais, eu falo muito isso, na necessidade que o sindicato tem de voltar para aquele nosso sindicato do chão, né? Aquele sindicato em que os participantes, que os trabalhadores tenham necessidade, e o trabalhador precisa entender que ele precisa do sindicato, que a estrutura sindical é a única que pode, de alguma forma, ir contra a estrutura de poder. Porque, se a gente não tiver, resolver assédios de casos individualizados, é muito mais difícil. É muito mais fácil você tirar, como aconteceu com a presidência da Caixa, tirar o assediador por pressão, do que você ficar enxugando pano ali, né? Aconteceu com fulano, você faz isso, aconteceu com ciclano, muitas vezes, vocês devem saber disso, a solução que o banco dá, que a empresa dá, é literalmente deslocar o trabalhador de lugar, o assediado de lugar. Vou resolver teu problema. Aí você tira o cara e bota em outro setor. Só que você vai botar alguém lá. E aquele processo de doença ele vai acontecer de novo. Porque a culpa não é de quem está sendo assediado. A culpa é do assediador. Mas a estrutura bancária quer aquele indivíduo que, muitas vezes, se ocupa daquele cargo, daquela condição, para promover o assédio. Enquanto você não mexe com a estrutura, e vou continuar dando o exemplo, porque é um exemplo público, né? Enquanto você não tirou o presidente da Caixa, não adianta você tirar quem está trabalhando logo abaixo dele, porque a estrutura não muda. A estrutura permanece a mesma. Mas, muitas vezes, a resposta do banco, a resposta do empresário é mexer com um assediado. Eu pego o assediado e jogo ele para ali, né? Então, juridicamente, você tem hoje toda uma estrutura jurídica, mas eu sei que é difícil para você. É difícil para você, como bancário, se apresentar como o que é assediado. É difícil para você, bancário, bancar uma ação judicial. Então, o processo coletivo de busca, ele é muito mais eficiente, porque, se eu tenho um problema que envolve um trabalhador que comete com várias pessoas aquilo, é muito mais fácil uma estrutura sindical brigar contra esse assediador e tentar ou retirá-lo ou fazer com que ele mude de posição, sem expor a figura do assediado, né? Então, dentro disso, passa aqui para a gente, aqui é só mais a questão judicial. Aí aqui, volta só um pouquinho. Aí aqui a gente trouxe várias situações em que o banco é chamado a responder também, né? Porque, como eu falei, a legislação ela estabelece que a culpa é de quem assedia, mas a culpa também é da empresa, uma vez que a empresa se omitiu no ato de resolver o problema. Então, ela se omitiu. Nesses casos, a gente tem a condenação de banco, por exemplo, quando um vigilante de uma terceirizada foi assediado. Dentro da estrutura bancária, quem é responsável pelo ambiente físico é a empresa que recebe a prestação de serviço. Então, o que esse juiz fez? Dentro da lei de terceirização,
o tomador de serviço, ele responde de forma subsidiária. Porém, o juiz foi lá e disse, não, ele vai responder em igualdade de condições, porque aquilo é algo que ocorria dentro do espaço físico dele. E, no espaço físico dele, ele, empresário, ele, gerente geral, ele quem for, ele é o responsável pelaquela situação que ocorre, né? Então, aqui o banco também foi condenado e, veja, o empregado nem era empregado do banco, né? E ele também foi condenado. Passa aqui para a gente. Bom, aqui é uma ação do Ministério Público, né, que envolve o Banco do Brasil, também por prática de assédio, pela omissão novamente. Ocorria continuamente uma situação de assédio e o banco literalmente parava. E eu digo para vocês a importância do sindicato e do Ministério Público e do Ministério do Trabalho. As ações individuais, elas são muito baratas para o banco. E, além de serem baratas para o banco, existe, se a gente faz uma estatística, é impressionante. Quando a gente faz uma estatística de 100 empregados, só 10 vão promover a ação, né? Então, o banco já ganhou com 90. Já começa assim, ele já ganhou com 90. Dos 10, poucos vão até o final. No meio do caminho, eles vêm com aquela coisa chamada acordo. Aí você faz um acordo para onde... Gente, quando uma empresa, teoricamente, quando a empresa ela exige um trabalho excessivo do trabalhador, né, fazer o trabalhador trabalhar 14, 15 horas, se ela fizer isso mais de 5 anos, sem que o trabalhador tenha entrado na justiça, ela já ganhou tudo que passou de 5 anos. Tudo que passou de 5 anos, ela já ganhou. E se ela faz isso com 100 trabalhadores e só 10 vão entrar na justiça, olha o tanto que financeiramente ela ganhou. Então, as ações individuais, elas são baratas, baratas. O que importa, o que mexe com o banco, são as ações coletivas. E, para isso, a gente precisa do sindicato, do Ministério Público, porque isso incomoda o banco. E, toda vez que a gente anda individualmente, isso não dá publicidade. Se vocês acham que uma empregada da Caixa que tivesse promovido uma ação de assédio contra o presidente, só uma, tinha resolvido? Não tinha. Aquilo passa despercebido. As pessoas, a imprensa não vai atrás, ninguém vai atrás de problemas pessoais. Então, quando você torna um problema pessoal um problema da coletividade, você dá visibilidade para isso. E as ações coletivas, elas não têm limite de indenização, porque vocês devem saber que é muito comum ações de indenização por assédio moral de R$10 mil, R$50 mil. Gente, me poupa, porque é R$50 mil para um Bradesco. O que é R$50 mil para um Itaú? Você acha que eles estão preocupados que você vai entrar com ação de R$50 mil contra ele? Ele não está preocupado com isso. Agora, faz uma ação coletiva através de sindicato, Ministério Público, que ele vai pagar não sei quantos milhões e ainda vai sair na mídia. Isso incomoda ele. Isso incomoda o banco. Então, essa ação de formiguinha, ela é necessária porque, afinal de contas, você adoeceu por isso. Mas uma ação coletiva ela é muito mais impactante, tanto socialmente como abalo financeiro para o banco. Veja, o banco, às vezes, tem indenizações que eu coloquei aqui para vocês, de R$50 mil. Sinceramente, eu fico olhando, gente, o banco chega e diz assim, vale a pena eu continuar pressionando as pessoas, porque ela vai me produzir não sei quantos milhões com a pressão psicológica ao longo do processo de trabalho dela, ela já trabalha aqui 15, 20 anos, então ela vai me produzir e, no final, vou pagar R$50 mil para elas, o que é, basicamente, os valores das ações que têm ocorrido. Pode passar aqui. Então, por isso, eu trabalho muito, eu gosto de trabalhar muito
essa conscientização do trabalho coletivo, do trabalho através de programas. Eu estava olhando aqui esse material de vocês, que foi feito pelo Sindicato dos Bancários. É impressionante as estatísticas aqui. É muito impressionante. Só que, mesmo você dizendo que, dentro das ações de danos morais, em decorrência de assédio, a maioria vem de banco, maioria no sentido de se você envolver todas as categorias que existem. Então, um percentual muito alto vem de banco, ainda é insignificante, dado o que realmente acontece na prática. Né? E aí você pergunta, o que a caracteriza assédio? Será que eu estou sendo assediado? Muitas vezes a gente se pergunta, será que eu não estou sendo, eu estou percebendo algo que é invenção da minha cabeça? Isso lembra muito a questão da mulher, quando ela é assediada sexualmente, né? Ela um pouco, gente, é real, ela um pouco que primeiro se autojulga. Será que eu não estou fazendo isso? Será que... Então, o empregado, ele também se julga muito. Será que eu não estou provocando aquilo, né? Mas aí a gente tem várias atitudes que, sim, é considerado assédio. Dentro do banco, atitudes como tirar as funções do colaborador. Por exemplo, eu dei essa palavra colaborador, tá? Que as empresas usam muito essa expressão colaborador, sabe? Vestir a camisa. Eu acho tão engraçado. O que para o empresário é vestir a camisa? Vestir a camisa para o empresário é você morrer de trabalhar, mas ele não divide o lucro dele, né? O lucro dele, na hora dele vestir a nossa camisa, ele não veste. Mas, sim, vestir a camisa é aquele cara que faz horas extras sem receber, que vai trabalhar de domingo a domingo. Sabe, o empregador chega para você e diz, você pode trabalhar domingo? Você, não, porque eu fiquei de levar meu filho para o parque. Esse cara não veste a camisa. Né? A gente precisa dele no domingo e ele nem deixa o domingo dele. Né? Por isso, gente, que é muito interessante você analisar por que o banco privado tem muita gente nova. Porque o banco privado, ele tem muitos trabalhadores que, para entrar no mercado, entre aspas, eles topam tudo. Eles topam trabalhar 14 horas, eles topam vir trabalhar os sábados, eles topam por quê? Porque, a partir do momento que a gente fica um pouco mais maduro, o que acontece? A gente começa a ter filho, ter casa, ter responsabilidade, vou conseguir fazer isso. Então, o trabalhador, quando ele vai chegando numa determinada idade, ele vai buscando outras qualidades. E aí, óbvio, ele vai dizendo não, que para o empregador é não vestir a camisa. Né? Então, ele é muito levado a fazer. Então, quando eu analiso o setor bancário privado, eu vejo muito aquele trabalhador novo que diz assim, bora que bora, né? Vamos trabalhar direto aí do jeito que você quiser. Né? Então, é muito comum isso. Então, você retirar a autonomia quando o trabalhador, por exemplo, era dele fazer várias atividades e você começa, sem motivo nenhum, a retirar essas atividades. Isso expõe o trabalhador em relação aos outros colegas de trabalho. Porque, quando a gente fala de assédio, a gente fala também na forma com que os outros veem a gente. Não só é na forma como a gente se sente individualmente. É como a estrutura hierarquizada me vê como importante para ela. Então, na medida em que eu for castrando as tuas funções sem nenhum motivo justificado, agora, cuidado, gente. A gente tem que ter muito cuidado para não banalizar a figura do assédio, porque, muitas vezes, redistribuir funções, dado uma nova necessidade, ela é algo comum. Agora, quando este algo passa a ser algo individualizado para isolar o trabalhador, para manter o trabalhador com menos significado, com menos importância dentro da hierarquia, sem nenhuma estrutura nova,
controlar de forma rigorosa. Todos os trabalhadores podem atrasar ali 10 minutos e compensar lá no final, mas aquele trabalhador, eu, de alguma forma, busco uma exigência de uma prestação de serviço que ela passa do limite. Dentro da estrutura da possibilidade de você entrar com a ação contra o empregador, que a gente chama de rescisão indireta, a gente tem a figura do rigor excessivo, quando você trata o trabalhador de forma tão rigorosa, falando alto, gritando, retirando a autonomia dele na frente dos demais colegas. E isso, gente, ele começa a ocorrer de forma sutil, né? Acontece uma vez, acontece 2 vezes, acontece 3 vezes, e aquilo vai se repetindo. E os próprios colegas, que é outra forma de assédio, os próprios colegas, com medo de ser visto pelo chefe da mesma forma que você, eles te isolam. Eles passam por um processo de isolamento. Então, a ação do chefe, ela proporciona os assédios que são horizontais entre os próprios colegas, porque o colega tem medo de ser visto como colega daquele que o chefe combate. Então, ele começa a isolar. Então, o processo de isolamento também é um processo de assédio. E como é que eu te isolo? Por exemplo, eu retiro você de grupos de WhatsApp, ou nunca me dirijo a você no WhatsApp, me dirijo a todos os outros, e não dirijo a você. Eu mando e-mails para os demais e para você não. Então, várias formas de coisas que são comuns no dia a dia do trabalhador não ocorre para aquele empregado. E aquilo, de alguma forma, vai isolando, vai deixando o trabalhador de forma a adoecer mesmo, né? O processo hoje de assédio está na CIPA não somente pelo interesse de proteger o trabalhador, mas também pelo interesse de proteger monetariamente o Estado. O Estado, ele gasta demais com afastamentos por depressão, por síndrome de pânico. Ele gasta, é caro para o Estado, e o Estado sabe disso. Então, quando o Estado promove formas de proteção do trabalhador, na realidade, ele também está fazendo uma proteção para ele mesmo, tá? Para que ele não tenha gastos. E aí, como é que a gente faz para proteger o trabalhador e evitar o gasto do Estado? É exatamente responsabilizar quem está no meio, que é a figura do empregador. Então, essas são várias atitudes que você pode entender como assédio. Se você, aí a gente trouxe, ignorar a presença do assediado. É muito comum você estar numa reunião e, literalmente, não sei se vocês já perceberam, você nunca olha para a pessoa, você nunca fala para a pessoa, você não deixa a pessoa falar. Quando ela fala, você interrompe. Quando você, qualquer proposta dela, você critica. Tudo isso são características de que você está sendo assediado. Não precisa, necessariamente, ser aquela ação bruta, ignorante. Não. Ele é mesmo caracterizado por algo que é devagar, mas que ele é repetitivo e que ele te desgasta. Ele faz com que você se autodestrua. Ele tem um poder destrutivo muito grande, porque você passa a lhe olhar como pequeno, e você também acha que os outros lhe olham como pequeno. Isso é o que mais mata, porque, por mais que a gente diga, eu não me importo com o que os outros pensam de mim, é mentira, gente. A gente se importa, sim, com o que os outros pensam da gente. A gente quer ser visto, tanto no meio do trabalho, como no meio da sociedade, como no meio da família, como alguém importante. Todo mundo quer ser visto. Então, quando você começa a se humilhar e a ver essa humilhação nos outros, isso te desgasta. Então, aqui, pode passar. A gente trouxe várias.
Aqui não é muito comum, né, atribuir apelidos pejorativos. É muito comum isso em trabalhadores que trabalham com atividades que é muito comum, né? Por exemplo, construção civil, eles usam muito apelido, né? Muito comum, porque é interessante. A figura do assédio, ela depende da atividade. Cada atividade tem uma forma de assediar diferente. O setor bancário, a forma de assédio dele, além de metas, além de retirada de poder, além de ignorar, ele é um setor que o assédio ele é mais, vamos dizer assim, mais voltado à questão de mexer com o indivíduo mesmo, como profissional, dado o nível do bancário, do bancário. Então, não é muito comum você ver apelidos pejorativos, né? Mas é muito comum em outros setores. E é muito interessante que hoje, quando a justiça... Hoje existe uma tabela ridícula, que, por sinal, está no STF, e eu acho que cai uma tabela para efeito de indenização. Aí, a tabela diz assim, se o dano for de natureza leve, até 3 vezes o último salário contratual do ofendido. Se o dano for... Aí ela gradua, leve, média, grave e gravíssima. Quem vai analisar esse nível de, vamos dizer, de dano, é o juiz que vai analisar, mas ele leva em consideração vários fatores, entre eles o sentimento do empregário, porque eu posso praticar um ato e esse ato ser visto por 2 colegas de trabalho de forma diferente. Um não vai nem sentir nada com aquilo, e o outro vai. E aí eu me lembro uma situação que não envolve banco, mas envolve a questão financeira também, de uma empresa que eu acompanhei, adoro acompanhar esses processos, de uma empresa que eu acompanhei, que era uma empresa de vendas, e eles eram vendedores, e eles competiam entre si, e eles combinaram entre eles que todo mês, aquele que vendesse menos, ia ter na sua mesa uma tartaruga, mas era uma tartaruga de, como é que a gente chama? De porcelana, né? Que eles levaram. Obviamente que, quando o colega diz eles combinaram, muitas vezes a gente não combinou, a gente só não teve voz, porque quando a gente fala, se você é um ser isolado, as pessoas te rotulam, você é chato, você não tem espírito de companheirismo, você tem isso, você tem aquilo, então as pessoas te rotulam, então você acaba aceitando aquilo. E um trabalhador, o que ele diz? Que aquilo pressionou ele tão psicologicamente que, ao longo do tempo, ele começou a produzir menos, porque ele já ficava pensando naquela tartaruga na mesa dele. E como aquilo foi espalhado para a empresa, todos sabiam que era aquilo. Então, ele se sentia... Nunca mais ele bateu meta, ele começou a apresentar atestados, porque ele estava... Então, às vezes, a atitude do assédio é algo que precisa ser percebido pelo empregador, porque ele aparentemente tem um consentimento de todo mundo, mas não tem, né? Toda vez que qualquer ação dentro do banco traga, de qualquer forma, a ideia de trazer para uma situação de se sentir humilhado, se sentir menor, aquilo é gerador de um possível assédio. E, às vezes, a gente acha que é besteira, e não é. Eu costumo dizer que até o pior assédio que existe é o assédio da brincadeira. Aquele cara que te assedia brincando. Porque, quando tu reage, você passa a ser o agressor dentro do ambiente. Aí as pessoas dizem, não fala com fulano, não. Fulano não tem, ele não gosta de brincar. Ele tem uma personalidade difícil, não dá nem para lidar com ele. Então, normalmente, o assédio, ele traz, quando ele é feito de forma banalizada,
próprio assediado, ele acredita que a culpa é dele, que ele que não sabe brincar, que ele que é sério demais, que ele... Então, a pequena demonstração de que há, dentro daquela relação, qualquer forma de trazer um indivíduo para uma situação menor, a empresa tem que tomar atitudes, porque muitas vezes são ações que parecem simples, que está no teu dia a dia, mas aquilo... E você percebe como o trabalhador vai deixando de produzir, como o trabalhador se ausenta facilmente. Então, todas essas ações, elas vão provocando isso, né? Então, a gente trouxe aqui para deixar para vocês uma série de ações que, se isso está acontecendo com você, se isso está acontecendo de forma reiterada, sim, você está sendo assediado. Você pode até não perceber, mas você está, de alguma forma, sendo assediado. Pode passar. Tá? Aqui são vigilância excessiva. Aqui também no banco não é muito comum você ter aí um limite de vezes que o trabalhador vai no banco, mas quando eu olho para o setor de telemarketing, é comum. Então, aí você consegue ver como é engraçado, como o assédio, a forma como ele aparece, depende do setor, depende da atividade. Então, quando eu olho para o telemarketing, é muito comum o empregado ter tempo para ficar no banheiro, né? Ô, Igor. Uhum. Pronto. Olha, então, um setor específico, você tem... O Igor está falando do caixa de banco, que isso é comum, controle de ir no banheiro. Gente, óbvio que também, vamos lá, você ir para o banheiro, passar horas no celular, que também a gente tem muito isso, é totalmente diferente de você precisar ir várias vezes ao banheiro ou alguma vez demorar no banheiro. Mas eu não tinha visto isso com caixa, né? É muito comum a gente ver isso no setor de telemarketing, porque quando a gente estuda mesmo o assédio, a gente começa a identificar por setor essas ações, né? O que é muito comum, certo? Instigar o controle de um trabalhador por outro, né? Criticar o trabalhador, tudo isso é assédio. Pode passar um pouquinho. Bom, aí, quando você percebe, o ideal é o que a gente fala, mas é muito difícil. Dentro da estrutura, a primeira ação do empregado é comunicar a sua estrutura hierárquica. Deveria ser, mas, muitas vezes, o trabalhador ele não tem apoio dentro daquela estrutura. Então, ele não vai efetivamente fazer essa comunicação. Aí você diz, qual é o próximo apoio? Denuncia ao Ministério do Trabalho, denuncia ao Ministério Público do Trabalho. Mas o Ministério do Trabalho, em relação a assédio, a gente não promove ações. Quem promove é o Ministério Público do Trabalho. E eu costumo muito falar, quando o trabalhador vem denunciar, dizer, olha, para que eu possa autuar uma empresa, eu tenho que ter provas. Existe, no nosso auto de infração, uma parte do auto em que eu tenho que dizer, com base em quê? O que eu vi, o que eu constatei, que efetivamente existia um assédio naquele local. Gente, se eu passar 5 meses dentro do banco, ele vai passar 5 meses te tratando bem, né? Então, o papel da gente fica meio que impossível, porque eu preciso de prova. E quando a gente diz para o trabalhador, o seu depoimento pode servir de prova, ele pede para ser anônimo. E ele tem razão, né? Dentro daquela estrutura, ele tem razão. Então, o papel do Ministério do Trabalho, ele fica meio inócuo quando se trata de assédio. E aí, quando você vai para o Ministério Público, você precisa de prova, né? E aí vem o grande papel do empregado
e dos demais empregados que estão sendo assediados, que é a captura de provas. E aí você não deve destruir nada que você tenha como prova, né? E, pelo contrário, né, como isso pode ser tirado do seu horizonte, salve tudo. Salve o WhatsApp, salve e-mail, se tiver gravações, guarde, tudo. Se for algo mais recorrente em torno de um grupo, você deve conversar entre si e, em especial, procure o sindicato para que ele possa lhe orientar, para que ele possa lhe dizer como fazer, para que você possa ter uma prova rebuscada e aí você conseguir agir. Porque, em regra, os teus outros amparos de ajuda, como o Ministério do Trabalho e o Ministério Público, têm dificuldade em te assessorar dentro daquilo. E a gente também fala muito, os sindicatos, ele é um mecanismo composto por trabalhadores que passam por aquilo. Então, a forma de se visualizar como aquilo acontece é muito mais comum entre trabalhadores iguais a você. Como é que eu, Cristiane, analiso uma empresa? Quando eu olho para o perfil dela, e eu começo a analisar, essa empresa, ela tem mais mulheres no poder, menos mulheres no poder, essa empresa tem gente mais nova, essa empresa demite quando o cara faz 50 anos, eu consigo fazer uma imagem daquela empresa, mas eu não sei a realidade lá de dentro, porque eu não estou lá dentro, né? Então, essa informação é comum que o teu grupo de iguais saibam. E aí, de forma igual, vocês conseguem ter mecanismos de agir contra esse assédio. Porque a figura do assédio, ela é de difícil prova, ela não é fácil. Ela só se torna fácil quando ela é de forma generalizada. Quando ela é de forma individualizada, é difícil. E eu já tive a oportunidade de falar com bancários e dizer assim, uma das coisas que o senhor deve fazer é estar sempre perto de alguém, para que a pessoa perceba e seja sua testemunha. Ela vira para mim, já conversei com minha colega, e ela pediu para mim não envolver ela nesse processo. E aí, porque ela pode ser prejudicada. E, muitas vezes, você tem medo mesmo de envolver uma colega, ela perdeu o emprego, e você ser culpado por aquilo, né? Então, esse trabalho coletivo ele é muito importante. Pode passar. Bom, isso aqui a gente sempre traz. O que não caracteriza assédio, né? Não caracteriza assédio exigências profissionais, se estiver dentro daquilo que é possível exigir, né? Por exemplo, exigir, que aí está dentro do poder diretivo do empregador também, exigir que você chegue na hora, exigir que você faça uma atividade que é da sua responsabilidade e que você não fez, exigir que você respeite, né, todas as instruções do banco, que você preencha papéis que para o banco é importante. Então, essas exigências profissionais comuns, o fato de eu exigir por si só não é dano, tá? Não caracteriza dano. Aumento de volume. Você fazer horas extras. Em tese, se essas horas extras não forem obrigadas, se essas horas extras não decorrerem de pressão, né? Então, isso também não é considerado assédio. Então, não há um assédio, porque houve uma demanda acentuada. Por exemplo, é muito comum a gente verificar por atividades. Quando eu olho para o comércio, por exemplo, é muito comum que no mês de dezembro eu tenha uma demanda acentuada. Não é porque você vai trabalhar o mês de dezembro inteiro com 2 horas extras, que é o limite, que você está sendo assediado. Então, esse aumento de volume, ele também... Agora, olha, gente, tudo dentro daquilo que é possível ocorrer, né? Tudo que ultrapassa pode passar também. Bom, dentro daquilo que é permitido por lei. Por exemplo,
a lei, em relação ao registro de ponto, o banco, se ele tiver mais de 20 empregados, ele nem pode não ter. Ele é obrigado a ter. Então, esse controle rigoroso de você só poder, pelo menos para a lei, chegar 5 minutos depois, é um controle que pode gerar uma advertência para você, uma suspensão para você, e essa advertência e suspensão, desde que estejam no estrito legal, termo da lei, ela não gera assédio. Agora, tem uma coisa muito importante. A gente não pode usar a lei para um e para outro, não. Existe a questão das práticas discriminatórias, que elas também geram assédio. O trabalhador, todo mundo chega ali 10, 15 minutos, não tem problema. Mas, no dia que é fulano, eu brigo, eu reclamo. Uma das coisas para o instrumento de punição dentro da empresa é a não discriminação. Por exemplo, dentro da empresa, eu não permito que meus trabalhadores vendam. Ah, mas ninguém vende, nem bombom, nem natura. Né? Ninguém vende nada. Se dentro do banco há permissão para vender natura, então você perde toda a possibilidade de impedir outra forma de venda dentro da empresa. Então, a ação ela tem que ser uma ação uniforme. Quando você não pratica uma ação uniforme, você gera a figura do assédio, porque você começa a dizer para o outro que ele é diferente dos outros. Você começa a mostrar para o outro que ele é insignificante ou diferente naquela estrutura. Então, mesmo quando você vai usar dos meios lícitos, se você tem, dentro da sua prática do meio lícito, uma certa margem de liberdade, essa margem tem que ser dada a todos. Né? Essa margem tem que ser dada a todos. Bom, más condições de trabalho, ele não gera assédio. Ele gera outras repercussões, a figura de um acidente de trabalho, de um dano, mas o fato de ter más condições, aqui a gente está falando de más condições físicas mesmo, né? Você não ter, por exemplo, uma cadeira adequada, o ar-condicionado funcionando, você não ter uma condição adequada em si, isso não gera assédio. Né? Isso não gera assédio por si só. Então, é muito interessante, porque, às vezes, a pessoa acha que isso é assédio. Não, você pode pedir outras coisas, mas não assédio. E também o poder diretivo do empregador. Bom, veja, depende de que reforma você está fazendo. Tá? Por exemplo, se dentro da agência você vai reformar um banheiro, não tem problema. Desde que os trabalhadores... Agora, a gente sempre tem que analisar para o setor. Banco é um setor que, por si só, tem o risco da própria atividade por envolver dinheiro. Né? Mas aí, naquele momento, você reforça a segurança, você faz alguma ação que faça com que o trabalhador tenha a certeza de que ele está, de alguma forma, sendo protegido. Mas a reforma do ambiente, ela não obriga que o trabalhador seja retirado do mesmo. Tá? Pois é. Aí você tem... Exatamente. Aí você tem que ter cuidado de deixar o local em condições de uso. Né? Você vai mexer num banheiro, mas tem outro banheiro, porque o trabalhador precisa ter banheiro no ambiente. Aquele local pode ser isolado, sem fazer poeira, sem fazer... Agora, outra coisa que se preocupa muito no ambiente bancário é o reforço da segurança, porque, afinal de contas, vai ficar entrando ali pedreiro, assim, e ali é um setor que, por si só, envolve dinheiro, tem a questão dos assaltos, tem a questão de tudo. Né? Mas essas são ações que, muitas vezes... E aqui tem uma coisa interessante, né? A questão da tecnologia. A tecnologia, ela é algo que o mundo do trabalho vem se preocupando muito com ele, e isso repercute na cabeça do trabalhador. Porque, cada vez mais... semana passada, eu fui na Renner e fiquei assim, impressionada. Não sei se vocês já foram. Agora, você pega as suas peças,
joga dentro de uma sacola, tipo uma sacola dela, ela já calcula, você já paga e vai embora. Aí você diz, que coisa maravilhosa. Eu, toda vez, olho e digo assim, quantos empregos foram embora por causa disso, né? Toda vez que eu olho, e o empregado sabe disso. E o reforço do empregador de que a tecnologia vai tirar teu emprego, a informação de que você é dispensável, isso é assédio, né? Isso é assédio. E é impressionante como a tecnologia... A gente sempre diz assim, eu sempre reforço, quando eu vou ministrar aula, o que traz perca de emprego? As pessoas sempre pensam, crise econômica. Meu amor, uma coisa que vai tirar muito emprego do mundo se chama avanço tecnológico. O cara, lá da beira de um meio rural, ele compra uma máquina que substitui 100 trabalhadores, sem problema nenhum. E você diz, mas essa máquina custa 3 milhões de reais. Só que ele faz a conta na cabeça dele. Essa máquina custa 3 milhões, mas em 2 anos eu tirei ela, porque eu vou deixar de pagar 100 trabalhadores, vou deixar de pagar 13º, férias, INSS. Ele faz a conta. Então, o que acontece hoje no mundo do trabalho? E vocês, bancários, também são atingidos por isso. Também são vítimas disso. O que acontece hoje no mundo? A gente vem perdendo, num país em que a educação não é priorizada, a gente vem perdendo vagas em atividades que são atividades características do nosso trabalhador, que é pouco estudo, por atividades que exigem um conhecimento técnico muito grande, que em si não é o caso do bancário, porque o bancário sempre exigiu um conhecimento técnico. Mas o Brasil não qualificou esse trabalhador. Então, eu perco vaga lá no meio rural, do trabalhador que não sabe ler, só sabia capinar, mas eu não tenho onde botar esse trabalhador, porque as novas vagas que são criadas não atingem ele. E isso vem acontecendo tanto no meio rural como no meio da construção civil. Outro lugar que pega muito trabalhador analfabeto é a construção civil. Só que o que acontece? Hoje eu pego... Sabe aquele trabalhador que botava o cimento, misturava o cimento e vai levar? Isso não existe mais. Hoje, gente, eu não sei se vocês já viram como é fazer beira de calçada. Literalmente, ele vem com a máquina e faz sai andando e fazendo aquela beira de calçada. Meu amor, você não tem noção quantos empregos foram ali. Quantos empregos foram ali? Por causa do Pix. Isso é real. Não é que a gente seja, não é que a gente seja contra a tecnologia. É o despreparo do nosso próprio país em educar a sociedade para que ela possa para que ela possa ocupar os novos postos que tem. É o que a gente fala muito, equipes. Que a gente, com licença, professora, está pedindo silêncio. Muito barata. Mas eu não sei se vocês viram, e aí eu acho que isso funciona um pouquinho, vai funcionar um pouquinho para os bancos, que a Google, o Facebook, acho que foi o Facebook, não sei, eu sei que a Google, ela já está retornando o trabalho de pessoas, e no presencial. Por quê, gente? Porque o mundo tem que evoluir tecnologicamente, a gente sabe disso, mas ele não pode devastar os meios de trabalho, porque senão nós vamos fazer o quê? E vocês, o setor bancário, ele foi um dos que primeiro sentiu, né? Se vocês lembrarem, eu lembro, mas eu lembro que minha avó contava, tá? Mas eu lembro que quando os bancários resolviam grevar, o país parava. O país parava. E aí, o que foi acontecendo? De forma
invisível, os bancários foram sendo trocados por máquinas. E a sociedade não foi percebendo, e muitas vezes nem o próprio trabalhador. A gente mesmo olha para um sistema novo e diz assim, graças a Deus, como é que eu vivia sem isso? Né? Só que quando eu digo, graças a Deus, como é que eu vivia sem isso, aqui já foram milhões de emprego. Né? Exatamente. E eu vi uma notícia que, eu não sei qual era o banco, que até não sei quando ele não vai ter mais um atendimento presencial. Não vai ter mais 0 de presencial. Você vai... Gente, é ótimo, não é? Mas isso, para um país que não qualifica trabalhador, é um desastre. Né? Veja, quando a gente, como auditora, eu avalio o mercado de trabalho, eu vou dizer para vocês, tem muita vaga no mercado de trabalho, muita, só não tem ninguém qualificado. Né? Só não tem mão de obra qualificada. E, pasmem, tem vaga em atividades que você nem acredita. Se vocês forem em bares e restaurantes aqui em Teresina, não tem chefe de cozinha. Aqui é uma guerra para o chefe de cozinha. Não tem profissional bom em atividades. Por quê? Porque o governo não se preocupou durante anos e anos em qualificar. E outra coisa que a Gisele me falou, e que é uma coisa que eu estudo muito isso, é a inversão da mão de obra no Brasil. O nível técnico, ele é muito mais importante em volume do que o nível superior. E, nesse país, a gente incentivou a vida inteira muito o nível superior, defasando o nível técnico. Eu pergunto para você, você precisa de um engenheiro para não sei quantos, você precisa de uma enfermeira para não sei quantos técnicos. Só que, se você chegar para um trabalhador e dizer, olha, vai ser técnico em segurança e saúde, vai ser técnico, ele não quer se formar, desculpe, meus colegas, mas eles querem se formar em direito. Só que, como profissional do direito, eu encontro vários ex-alunos meus no mesmo lugar que eles estavam antes. A vida deles não mudaram. Se eles tiverem sido um técnico disso, um técnico daquilo, porque a realidade no mundo é muito mais técnico que nível superior. O que a gente fez há pouco tempo, para não falar em política? A gente acabou com os institutos federais, a gente acabou com o nível técnico e só realçou o nível superior, primeiro barateando. O nível superior ele é mais barato que o nível de ensino médio nesse estado. Se você for, ele é mais barato que o nível de ensino médio. E a pessoa quer dizer, eu estou falando só do meu curso, para não falar do curso, mas a pessoa quer dizer, eu sou formada em Direito, ao invés de dizer, olha, eu sou técnica em segurança e saúde. Só que, se você sai do IFP, técnico de segurança, você nem conclui o curso. Você já está no mercado de trabalho. Você nem conclui. Os tecnólogos, eles têm o mesmo nível do ensino superior. Os TI do IFP, eles nem chegam até o final. Eles estão no meio do curso, eles já arranjaram emprego. Então, a realidade é que nós temos emprego. O problema é que nós não temos o pessoal qualificado. Agora, voltando para o setor bancário, a realidade é que ainda precisa de mão de obra humana. E essa mão de obra humana, ela é altamente explorada, com medo que com assédio moral coletivo, em sentido de país, de nação, de trazer essa categoria como se ela fosse insignificante perante o avanço tecnológico. Né? Gente, nenhuma máquina se movimenta sem homem. Né? Na realidade, um país que cresceu como o Brasil, e você tem aí 1/4 do que você tinha antes, essa mão de obra vem sendo explorada. Né? Ela vem... Primeira coisa que é muito comum a gente ver em bancos é a figura de todo mundo ser chefe e passar de jornada de 6 horas para 8 horas. Gente, entendam, o empregador, ele raciocina
com a questão financeira. Então, ele vai lá e diz, olha, essas 2 horas sai muito mais barato para mim do que se eu botar esse cara para receber hora extra. Então, o que eu vou fazer? Eu vou titularizar ele. Vou dizer que ele é chefe daquilo, dou uma gratificação, mas aquela gratificação é mera ilusão. Pensem comigo, eu vou trazer vocês para um setor que é mais fácil da gente visualizar. Vamos supor que o mercado, o salário do comércio seja R$ 1.500, tá? Que não é, infelizmente não é. Mas eu tenho uma loja no shopping. Não tenho, tá, gente? Só estou trazendo os exemplos. E eu tenho 12 horas de trabalho. O cara entra às 10 da manhã e sai às 10 da noite. Concordam comigo? Eu teria que ter 2 trabalhadores em jornada de 6 horas, por exemplo. Quanto eu gastaria? 1.500 para um, 1.500 para outro. R$3.000, concordam? Sabe o que eu faço? Eu pego um infeliz desse, chamo ele de chefe. Dou uma gratificação de 40% para ele. E mando ele trabalhar de 10 às 10. Sem direito. O empregado, que é chefe, como eu já falei, ele vende a alma para o diabo, né? Então, vamos lá. Ele não tem horas extras, ele não tem... Se ele ficar após as 10 horas, ele não tem adicional noturno, ele não tem descanso intra e descanso inter. Vamos supor que 10 horas você estava pronto para ir embora, e aí o cara chega com mercadoria. Vamos ficar aqui, está chegando mercadoria, vamos ficar aqui. Cara, você não paga aquele cara. Então, a mesma coisa eles fazem em banco. Eles te titularizam com uma chefia, somente porque aquelas 2 horas que você trabalha mais, para ele é menos oneroso. Então, é muito melhor encarregar todo mundo, ou a grande maioria, como chefe. O empregador, ele raciocina isso. O empregador, olha, até os nossos autos de infração do Ministério do Trabalho, eles são tão ridículos, ridículos em matéria de valor, que o empregador para e diz assim, melhor não cumprir. Porque quando eu for pega, né, primeiro, houve uma diminuição do número de auditores de forma radical. Então, quando eu digo, se eu for pego, né, começa assim, a multa que eu tenho que pagar é X. E não, olha, eu já tive a oportunidade de fiscalizar a empresa no interior recentemente, que o cara tem 15 anos que trabalha sem carteira assinada, 12 anos que trabalha sem carteira assinada, em atividades que são atividades que também exigem um certo conhecimento, né? Que é, por exemplo, escolas. Só que, aí eu volto, gente, eu juro a vocês que não é porque eu estou no sindicato, eu não estou puxando saco do sindicato, é porque é a única saída que nós temos como trabalhador, não tem outra. Tá? Veja, para aquele cara que ficou 13 anos ali, olha, o cara ganhou 8 anos. O cara não é obrigado a pagar FGTS. A carteira de trabalho é imprescritível, beleza. Mas as outras tributações não são, se prescreve 5 anos. Quantos auditores vão para o interior? Pouquíssimos. A chance de sua empresa ser pega? Rara. Então, financeiramente, aquilo vale a pena. E o banco raciocina assim. Então, ele não tem receio de te assediar, de te exigir que você bata metas que você vai morrer e não vai bater. Que você trabalhe bem mais. Porque, assim, vocês, como bancário, sabem disso, isso é assédio. As 6 horas que a gente trabalha lá, ou 8, dependendo do seu cargo, ou sem limite, se você for gerente geral de agência, aquelas horas, elas não são nada comparada ao tempo de pressão psicológica que você fica em casa porque não resolveu aquele problema do banco, né? Ou porque você... Só estou chutando, ou porque você fez um empréstimo para uma pessoa e autorizou alguma coisa que você não sabe se vai dar certo. Porque você sai do emprego, principalmente no setor bancário, e você leva o problema para casa. Não dá para desligar. Não é como
aqui, cada um na sua atividade. Como eu falei, a gente analisa por atividade. Não é como a construção civil. O cara terminou ali de fazer a mexida dele, botou os tijolos, vai para casa. Ele não vai preocupar se o tijolo vai cair ou se o tijolo não vai cair. Ele não vai preocupar disso. Mas o setor bancário não é assim. A pressão ela é tão grande que você leva para casa. E um dos instrumentos de que você está sendo pressionada é a forma como você vive em casa, né? Então, passa rapidinho aí, porque eu acho que eu perdi meu tempo, né? Rapidinho. Veja, aqui a gente tem as principais causas do assédio, né? Esse abuso do poder diretivo, cumprimento de metas, cultura autoritária. A gente tem, impressionante, como a gente tem a mania de valorizar o que nem sempre é o mais importante. Por exemplo, como eu acabei de falar para vocês, ter um curso superior não é mais importante que ser nível técnico, porque o nível técnico, mal forma, você está dentro do mercado. Agora, quem te diz que o nível superior vai te botar no mercado? E ele vai te botar por quanto? Porque nem sempre esse mercado, por ele estar lotado, ele te oferece um salário lá embaixo. O salário hoje, quanto é que está, Felipe e Maria, um salário de um advogado que vai entrar num escritório? 2.800. Exatamente. Então, a forma como você vê, mas se eu vou dizer isso por experiência própria. Meu filho, mas eu aprendi na prática. Meu filho mais novo fazia engenharia. Aí ele chegou para mim, para o pai dele, e disse que queria trocar a engenharia por tecnólogo no IFP. Juro para vocês que meu coração quase morreu. Eu dizia assim, ai, gente, meu Deus do céu, como assim? Eu professor, meu marido professor, meu filho quer ser tecnólogo. Só que Deus me ensinou com um tapa enorme. O engenheiro está saindo, não está arranjando mercado. Está difícil o mercado do engenheiro. Mas do tecnólogo, meu filho nem concluiu, ele nem chegou. Então, dentro dessa logística, é uma valorização distorcida que a gente tem em relação à importância das categorias, né? Então, eu gosto sempre de dizer assim, olha a lei de greve, dá uma olhada na lei de greve e vê quais são as atividades essenciais para a coletividade. Vocês estão lá, tá? A coisa bancária, vocês estão lá. Mas, veja, atividades essenciais para a sociedade é coveiro, é o eletricista, né? É o pessoal que trabalha com limpeza. Então, a gente, às vezes, se acha tão importante dentro de uma estrutura estatal, dentro de uma estrutura de empresa, né, que a gente distorce. A gente começa a humilhar as categorias que são menores, entre aspas, porque a gente se acha como superior. Certo? Gente, nos hospitais que eu fiz esse curso, eu fiquei impressionada com os relatos das técnicas, com os relatos que elas tinham em relação até estudante de medicina, como eles se veem superior àquilo. Só que você tem um médico para 10 técnicas. Se elas resolverem parar, óbvio que eu não estou dizendo que eles não são importantes, mas se elas resolverem parar, o impacto dentro do hospital é maior, porque você vai perder. Então, dentro dessa logística, é uma coisa que muda muito, ou incentiva muito o assédio, essa distorção de importância. Porque eu costumo dizer, olha, o gari é tão importante, ou mais socialmente, que um advogado, né? Então, não é que nós não somos, mas você vive sem advogado por um mês. Agora, pergunta, você vive sem gari por um mês? Duvido, né? É horrível. Você imagina a gente viver sem coveiro, gente? Eu gosto de falar isso para a gente ver o nosso lugar na sociedade. A gente só está desenvolvendo o nosso papel, né? Mas a gente está. Então, esses são despreparo do chefe, normalmente. Tem até aquela história de que, infelizmente, tem na empresa. Quem puxa saco mais do chefe? Gente, aqui em Teresina é tão comum
que os chefes sejam muito mais porque o dono da empresa gosta da pessoa do que por competência, né? É muito comum isso aqui. Bom, rivalidade, que eu já falei naquele assédio, que ele é horizontal, que eu incentivo vocês brigarem um com o outro. Passa rapidinho para mim, que eu queria mostrar bem aqui. Bom, isso aqui é as consequências para o empregado, nós já falamos, né? Depressão, síndrome de pânico, burnout, você tem problemas familiares. Gente, tem nada pior do que você chegar em casa com a repercussão do trabalho. Até porque, em casa, você se sente mais livre para ser quem você é. Então, você briga, esculhamba, rompe, faz mil coisas dentro de casa, e muito disso é reflexo do que você já vive no seu ambiente de trabalho. Um dia eu estava no plantão e chegou duas técnicas de enfermagem. Uma chorava que ela não conseguia falar, ela não falou. E a outra começou a relatar. O que acontece? Elas acompanhavam um cirurgião cardíaco. E ele gritava, humilhava tanto elas, que a mulher tinha o braço todo furado, porque quando ela começava a trabalhar, ela acabava se furando, se cortando, porque ela tinha muito medo dele, né? Tinha muito medo. E, ao mesmo tempo, Teresina ainda é uma cidade pequena, isso não é muito comum, principalmente no banco, que são provenientes de concurso público, o medo de não se recolocar no mercado de trabalho, que é outra forma de assédio. Você vai lá e diz assim, olha, você vai sair, mas você não arranja outro emprego, porque eu vou lhe te detonar no mercado. E a gente sabe que o mercado de Teresina ainda é muito pequeno. Isso impede que o trabalhador entre com ação. É por isso que, quando a gente olha nas ações trabalhistas, a gente diz que 30% é dos bancários. Aí você vai dizer, e as outras categorias não entram? Não, elas não entram, porque são trabalhadores mais desinformados e trabalhadores que têm mais medo de perder o emprego ou ser recolocado no mercado de trabalho. O bancário, ele é um trabalhador mais informado e ainda existe empregos, como Caixa Econômica, Banco do Brasil, em que a questão do concurso impede essa questão de eu te perseguir para que você não tenha um outro trabalho. Então, o banco não é muito real, mas o comércio é muito real, o setor de hospitais é muito real, porque ainda é um setor muito familiarizado, né, que todo mundo se conhece, todo mundo fala. Então, essa lista negra, já ouviram falar de lista negra de ações? Na realidade, por baixo ela existe, né? Todo mundo sabe quem já promoveu. E para o empregador, vou já acabar, gente. E para o empregador, você pode dizer assim: fulano matou. Aí ele vai dizer assim: mas todo mundo tem direito de se reabilitar, né? Mas se você disser assim, o empregado entrou com ação, é pior do que ele ser bandido, meu amigo. Para ele, entrou com ação, né? Gente, aí vou ficar por aqui, né? Esse material vai ser fornecido para vocês, viu, Igor? Pode passar para eles. E qualquer coisa pode mandar mensagem para mim. Ele é maior aí, como vocês têm muita coisa, eu acho que já passei do horário faz tempo. Aí, qualquer coisa, e eu vou deixar meu celular aqui também, tá? Qualquer coisa, se vocês quiserem orientação, conversar, vocês podem entrar em contato. Aí eu vou abrir para pergunta, porque eu já falei demais. Venha, presidente. Diretor, vai para lá. Pessoal, boa. Tem que falar alto, porque o pessoal da internet está dizendo que o som não está saindo lá. Então, boa noite a todos. Eu acho que você contemplou muito a nossa curiosidade. A gente faz muito debate sobre isso, sobre assédio. Dizer que o presidente da Caixa caiu por assédio sexual, por uma hora. Então, assim, você fez algumas comparações, a gente
só lembrar, antes de eu entrar no assunto que eu quero, olha, você tem uma ideia que a gente precisa, de fato, o bancário ter consciência do seu trabalho, da sua importância. Eu não vou citar o banco lá na diretoria, eu vou citar recentemente, nós ganhamos uma ação, se fala de 8 para 6 horas. E, recentemente, essa semana, eu estive visitando o interior e conversando sobre isso. Então, esse funcionário lá dessa cidade do interior, desse banco lá, o que foi que ele me reclamou? Rapaz, como é que eu vou cumprir a minha meta trabalhando agora só 6 horas? Rapaz, essa preocupação não tem que ser sua, não. Tem que ser do seu gerente, que vai ter que diminuir a sua meta. Mas é o seguinte, então, ó, você veja ainda o nível, você tem razão, o nível do bancário hoje, eu acho que 80% para cima tem curso superior ou alguma coisa semelhante. Isso é verdade, né? O nível ficou sendo exigido. Então. Mas eu quero fazer aqui, que a senhora falou, eu tenho uma tese muito parecida com o que você falou. Se você olhar, eu estou falando assim em termos de investimento, os bancos mudaram a sua forma de produzir, e isso também causa preocupação no sindicato, enfim. O que era uma agência bancária, eles estão transformando, ou a agência privada chama de unidade de negócio, ou a agência pública chama de loja. E o que é isso? A agência que você tinha 20 funcionários, 18, 15, eles transformam essa loja em 3 funcionários. Aí bota todo mundo de 8 horas, um gerente, um assistente, enfim, e aquilo lá reduz muito a mão de obra, e o pessoal que se passa das cidades que está acontecendo isso vai chegar a Teresina, porque tudo é tecnologia. Então, assim, os caixas acabam. Você tem uma ideia, ele falou sobre caixa, se você andar aqui nos bancos privados de Teresina, não estou falando do interior, não, você já não encontra caixa. Você encontra no Banco do Brasil, na Caixa e do BNB. Não tem mais, eu não sei o que está acontecendo. Então, assim, a gente compara, é uma tese minha, que eu acho que o pessoal vai concordar, a indústria bancária, não na forma de indústria de produzir coisas, mas produzir riqueza para aquele cliente de lá, é muito comparado com a indústria automotiva. Veja bem, o que aconteceu. O que era o serviço bancário, assim como o serviço da fabricação de veículos, ele é muito estratificado. Cada um faz uma parte, cada um faz um pedaço. O que foi que era a mesma coisa no setor bancário. Eu sou do Banco do Brasil, então nós tínhamos 450 funcionários aqui em Teresina do Banco do Brasil, de uma agência, e tinha 600 no SESEC, que processava tudo isso. Você está na agência, você apenas inicia o negócio. Ele vai andar dentro da agência, você vendeu um produto, você emprestou um dinheiro, e você não faz mais nada. Ele é muito estratificado, era como na indústria automobilística. O que foi que aconteceu na indústria automobilística? Eles criaram robôs, e ali foi uma mão de obra danada, foi embora. O que aconteceu na indústria bancária? A mesma coisa, fecharam o SESEC, fecharam o centro de processamento, fecharam o suporte que tinha as agências. Você não tem mais suporte de agência. O que é que você tem nas agências? Agora, a redução desses quadros. Eu não sei quando é que vai chegar um prédio como o Banco do Brasil e a Caixa, ou o BNB, que são os prédios grandes aqui. Eu não sei se isso vai demorar muito tempo, ou vai virar em várias unidades de negócio, várias lojas ali dentro. Então, muito parecido também com a indústria automobilística, que você faz uma parte do carro e quem vende são os terceirizados, não é o cara que produz o carro. Então, eu achei muito parecido isso aí, só para concluir. Então, assim, o que fazer, né? Essa é a grande pergunta. Eu acho que, quando você botou na sua mente, eu também detesto essa palavra colaborador, que tudo pelo lucro e tudo pela diminuição do custo, você introduziu no Brasil essa coisa de assédio, a diminuição de emprego e tudo. Então, o que fazer? Né? A gente sempre tem essas coisas, o sindicato, você tem razão, é o único que luta. Enfim, sobre isso. Nós, no Banco do Brasil, aqui no Piauí, unimos um superintendente, o Banco do Brasil foi multado em 10 bi na época. Milhões na época. Mas sabe por que a gente conseguiu isso? Porque todas as pessoas que foram testemunhar já estavam aposentados.
Aí não tinha mais dúvida disso. Então, parabéns pela palestra, professora, viu? Ok, Arimatea. Não, pois é, a primeira coisa que você tem que conscientizar é que aquele seu colega que é gerente, ele também sofre assédio, né? E outra coisa que é importante, que foi exatamente o que ele colocou aqui, é o incentivo a esse assédio horizontal. Eu, para manter o emprego, eu destruo o colégio. E não é porque eu sou ruim, né? Porque isso é um processo incentivado. Eu preciso competir com meu colega a ponto de destruí-lo. Porque se eu tinha 1 milhão e pouco e baixei para 300 mil, alguém vai dançar. E esse que vai dançar não sou eu. Então, eu sou estimulado a praticar o assédio horizontal. Como é que eu combato? Culpando o banco. E como é que eu combato? Eu só tenho como combater, gente, e aí eu reforço em todo lugar que eu vou. Nós, como categoria, eu digo isso pelo meu sindicato, enquanto a gente não reforçar os sindicatos, nós somos únicos. E, como únicos, nós não fazemos nada, principalmente com a estrutura, como é uma estrutura bancária. Enquanto você não reforçar o seu sindicato, entenda você como sozinho dentro de uma floresta, dentro da Amazônia. Você não sai de lá, você não sai. Porque a estrutura é estrutura de poder e estrutura que incentiva a competitividade entre um. É por isso que a gente fala muito nesse assédio vertical, mas hoje o que a gente vê muito em banco é o assédio horizontal, é colega comendo colega, porque ele quer sobreviver numa estrutura que te incentiva a isso. É verdade. Eu vou colocar aqui 2 fatos que aconteceram, entre tantos, eu vou citar aqui os 2, que nos chamou muita atenção nessa questão do assédio, né? O Machado está se escrevendo, a questão do assédio. Na Caixa Econômica, nós tivemos um superintendente, recente, não foi muito tempo atrás. Você acredita que esse superintendente passou a assediar os gestores das unidades, os gerentes? Meu amigo, isso foi um bafafá. Tanto que eles se reuniram e entraram, não vieram nem no sindicato, né? Denunciaram o Ministério Público. E ele, vazou de Teresina. Mas o que me chamou a atenção é que, numa certa oportunidade, estávamos todos os gerentes da Caixa, do Estado, estavam discutindo exatamente a questão de mudanças de gestor maior, na questão do superintendente, e alguém se manifestava colocando esse fato, o que ele repercutiu, impactou, né, dentro do corpo diretivo da Caixa. Certo? E eu fui convidado, e eu não perdi a oportunidade. Me passaram o microfone, eu agradeci e disse, olha, aquilo que você não quer para si, por favor, não dê aos outros. O maior número de denúncia de assédio parte dos gerentes. E agora vocês são assediados pelo superintendente? O que vocês me dizem? Então, isso teve, eu diria até acho que um fato que aconteceu, acho que serviu assim de uma lição, acredita? Por incrível que pareça, houve uma redução significativa desses atos que a gente vinha acompanhando. Esse é um fato. O outro fato, esse foi mais, eu diria assim, criminoso mesmo. Um gestor de banco privado, ele teve no Piauí, teve no Maranhão, depois ele voltou para o Piauí. O fato é que, por onde ele passava, ele continuava, cada dia, assédio com mais afinco, né? Chegou o ponto, doutora, daquele trabalhador, gestor, ter na sua mesa um cliente de porte financeiro elevado, vamos dizer aqui, de um agronegócio da vida, que condicionou a sua operação financeira para possuí-la uma colega bancária.
o gerente ficou com o compromisso, a responsabilidade de fechar o negócio, desde que ele também pudesse conquistar a moça para ficar. Gente, olha. Você acredita? Entendi. Verdade. Nós tomamos conhecimento, a moça se reservou, né, em não denunciar, nós não podíamos fazer nada. Na verdade, a vítima era ela. E é ela que deveria, com certeza, denunciar o cara. E eu acho que aquilo que você colocou com muita propriedade, para a preservação do emprego, eu sei lá o que mais tanto, né, preferiu se calar. Né? Alguém que é do setor privado? Não, né? Não. O setor, gente, vocês sabem mais que eu, mas o setor privado ele é muito pior. Muito pior. Ele é devastador, devastador. E como eu disse, quando eu fiscalizei, quando eu cheguei, eu fiscalizei inclusive a Caixa. Quando eu fiscalizei a Caixa, eu estava com meu colega e a gente tinha fiscalizado outros bancos, né? Aí eu disse para ele: Cláudio, tu prestou atenção no perfil do trabalhador? O gerente de um banco privado que veio falar comigo, o cara era super novo. Eu olhava, pô, esse cara aí deve trabalhar os 7 dias da semana, porque ele vai topar isso. Ele vai topar trabalhar os 7 dias. É monstruoso. O setor privado é difícil. Mesmo assim, nós o denunciamos por outros assédios, certo? Empurramos ele na justiça. E, infelizmente, estou dizendo isso, que aconteceu. Ele também é um trabalhador, ele também é um pai de família. Eu sei que o que ele estava fazendo, ele estava olhando apenas aquilo que era benefício para ele. Perdeu o emprego. Ele pode ser um pai, né? Vários assassinos são pais, são trabalhadores e não deixam de ser assassinos, né? E tem que pagar, porque, gente, comprometer uma colega. Gente, qual é? A lá de cima, não. Trabalho no RH e recebemos a primeira denúncia de assédio sexual na empresa. Contudo, a denúncia é anônima. Vamos instaurar um processo administrativo. O problema é a dificuldade da prova, entendeu? Mas compete ao banco. Gente, o assediador, normalmente, ele funciona como uma mente criminosa. Ele não rouba só uma pessoa. Ele rouba 2, 3. Às vezes, é a sua primeira informação daquilo. Mas, se a empresa tiver o cuidado, óbvio, que de forma cautelosa, de tomar o procedimento, de tentar informar, de tentar monitorar esse empregado, ela consegue pegar, porque o assediador, ele repete o ato dele. Não existe assediador que assediou uma única vez e acabou, até porque não é assédio, né? A necessidade da repetição. A partir do momento que alguém lhe chamou e pediu ajuda, é um dever desse banco tentar ajudar. Obviamente que sempre no cuidado de não ser não gosto do colega e vou prejudicá-lo, né? Mas sempre existe uma primeira vez, é o primeiro que vai denunciar. Não se identifica ou trabalha. Primeiro, se ela for mulher, gente, eu trabalho com isso. Mulher, ela tem muito medo. As pessoas vão julgar. Quando uma mulher abre a boca para dizer que ela é assediada de alguma forma, o maior medo dela é o julgamento que vão fazer dela. Porque ela sempre vão perguntar: mas ela não deu a entrada, mas ela não estava mais nua, mas ela não sei o quê, não sei o quê. Então, a gente se sente julgada. Tá? E esse julgamento te impede. É muito difícil. Muito difícil. Machado está com 2 horas aqui, coitado. Perdão.
Oi, sim. Boa noite a todos e todas. Eu sou Antônio Machado, diretor do sindicato, funcionário do Banco do Brasil há um tempinho também, 29 anos. Né? Mas eu vou usar aqui uma linguagem bem popular, professora, que o sistema é bruto dentro dos bancos, o resumo da história, né? E as práticas de assédio dentro dos bancos, elas vêm se aprimorando. Eu vou explicar por quê. A gente que está ainda dentro das unidades bancárias, né, a gente percebe uma certa naturalização das práticas assediosas. Os colegas, ao longo do tempo, e aí principalmente aquela turma mais nova que vai chegando, eles não percebem que o assédio está acontecendo, acham aquilo natural, e participam, inclusive, do assédio ao outro colega. Exato. O gestor está com aquela prática assediosa e o colega acha bonito, e para fazer parte, para vestir a camisa da empresa, ele também assedia junto. E está tudo bem, está tudo certo. É um absurdo, né? A gente não tem, né, presidente, como pernas enquanto sindicato para botar, por exemplo, um diretor dentro de cada unidade bancária. Isso não é possível. Seria o ideal, né, para ter um fiscal lá dentro e coibir isso daí. Mas por que eu digo que as práticas elas vêm se aprimorando, né? O Banco do Brasil, por exemplo, ele pegou 90 gerentes, aquele gerente que ele bota, né, de uma gratificação para ter ele no cabresto. E aí ele botou e criou 3 unidades de atendimento digital. Lá, o atendimento é à distância. Então, eu botei 30 gerentes em cada agência, criei 3 agências, e entreguei 900 clientes para cada gerente tomar conta. Ora, o assédio já começa por aí, meu amigo. Eu dou um telefone para o Odali, que é corporativo, e eu tenho 900 clientes para atender. Eu vou ter condição de atender do jeito que é para atender esses clientes, se eu não extrapolar minha jornada, se eu não atender num fim de semana. E aí, porque eu quero vender um produto para aquele cliente, eu atendo ele no fim de semana. E eu estou com o celular 24 horas, meu irmãozinho. Eu tenho 900 clientes para atender. Viu como é que é a prática? É um negócio absurdo, um negócio maluco, um negócio doido. Aí você vê uma agência com 30 empregados e você tem 3, 4 afastados efetivamente por doenças psíquicas. Né? E você tem mais uma meia dúzia que estão em processo de afastamento por doença física, mas que foi ocasionada por doença psíquica. Então, tu tem um percentual elevadíssimo de gente doente por conta do assédio. E é outra coisa interessante. Muitas vezes, as pessoas têm preconceito contra as doenças psíquicas. Então, elas adoecem corporalmente. Sim. E se afastam porque elas não querem assumir a doença psíquica dela, porque ela se torna vulnerável. Se eu disser para vocês, gente, eu estou com câncer, vocês vão olhar para mim e vão dizer, poxa, ela está com câncer. Se eu disser, eu tenho depressão, você vai olhar para mim e muita gente vai me achar fraca. Isso. Então, verdade. Isso é muito forte. É verdade. E aí, e aí quando eu falo, para reforçar essa minha tese, o Arimateia, mesmo aqui junto comigo, a gente chega uma denúncia com um determinado gerente que está assediando e tal. Primeira atitude do sindicato, ir lá conversar com um colega, que é o gerente, que é um trabalhador, é um colega nosso, sindicalizado muitas vezes, vamos lá, colega, não é assim e tal. O cara não resolve, muitas vezes, não resolve. Nós vamos no RH do banco. Aí chama o RH do banco, ele recebe muito bem e tal, e diz, quem é o gerente? É esse aqui, assim e tal. Ele disse, olha, eu estou olhando aqui, mas no nosso canal interno de ouvidoria não tem nenhuma denúncia contra esse cara. E ele cumpre todas as metas, o cidadão. Aí veja só como o sistema é bruto. É bruto mesmo. O banqueiro, eles criam uma sistemática de institucionalizar o assédio, meu amigo. Quem está errado somos nós que estamos indo para cima denunciando. Eles aqui estão certos. E aí, professor, eu queria parabenizar pela brilhante palestra. À medida que você ia falando, eu ia aqui confirmando aquilo que a gente, às vezes, tinha como suspeita. Você terminou confirmando, não é?
E aí, instrumentalizando a gente, o nosso trabalho enquanto dirigente sindical. Entendeu? Nós estamos instrumentalizados, nós temos condição de chegar, Arimateia, e reunir os 30 colegas lá e dizer, meu amigo, não é normal ter 10 pessoas afastadas aqui dentro dessa unidade, não. Tem alguma coisa errada, muito errada. Entendeu? Mas ele usa a ferramenta lá, ele finge que tem uma ouvidoria interna, e os colegas terminam não denunciando por medo, por receio, e por aí vai. Mas é desse jeito mesmo, viu? Parabéns, professor, obrigado pela disponibilidade, viu? Obrigada. Mas aqui tem uma decisão. Acrescentando aí a fala dele, o que é que o banco vê? Você tem um gerente assediador, mas ele consegue dar resultado para aquela agência. Aí, quer dizer, a pessoa fica lá embaixo, fica sendo assediada, aquele cara dá resultado, e muitas vezes o banco não ouve a gente. Bem que quando vocês passarem, porque não deu para chegar lá, porque o material é grande. Uma agência, eu acho que foi, não sei, HS, eu acho que foi uma dessas. Ela foi condenada com assédio moral coletivo pelo uso de instrumentos de pesquisa, né, de informação, como meio de assediar o trabalhador. Exatamente porque, quando você chega lá no banco, ele diz assim, mas não tem uma denúncia, não tem nada. Né? Então, ele utiliza do próprio instrumento interno de pesquisa dele para se defender. Quando, na realidade, a única forma de combater é socializando isso e saindo do setor individual. Doutora, eu até tinha entendido isso aí a respeito do coletivo e a respeito da pesquisa. Mas a senhora acha também que, inclusive, a ouvidoria, ela sabe detectar quem está denunciando, mesmo anonimamente? Não, não é que eu acho, eu não tenho prova disso. Mas eu só não acho. Eu vou falar como profissional. Eu, como professora de faculdade, eles mandavam para a gente um link que a gente tinha que dar várias informações. Por exemplo, pontuar o coordenador. Gente, eu sou auditora, eu trabalho nisso, e aí eu dizia assim, eu não me sentia confiante em responder aquilo. Né? Eu dizia, ele deve ter algum instrumento que ele identifica, entendeu? Então, muitas vezes, como eu era amiga da coordenadora, eu tacava um 5 era a nota máxima. E eu não fazia nenhum juízo crítico, porque eu pensei que, se eu botar 4, eu posso prejudicar ela. Se eu colocar 3, eu posso prejudicar ela. Então, ele cria uma estrutura. O banco faz isso muito bem. Ele cria uma estrutura em que todo mundo se fiscaliza. Todo mundo tem medo de tudo. A gente vive no meio. E essa realidade de banco, ela não é nova. Ela é uma realidade que se perpetua. E ela se perpetua de geração para geração. Porque as pessoas vão chegando e vão naturalizando isso. É real. Então, as pessoas não confiam. Não adianta que você falar que dentro do banco não há informação, mas não vai haver mesmo. As pessoas, elas não acreditam nos sistemas de denúncia. Elas não acreditam. Aí o RH pode dizer, mas o sistema é realmente anônimo, mas vai conscientizar o trabalhador que é anônimo. Ele não acredita nisso. Né? E, muitas vezes, ele age por emoção, ele não faz juízo crítico mesmo. Vou dar 5 para o meu gerente, porque depois ele descobre que eu dei 2, e aí eu vou perder o meu cargo. Entendeu? É muito comum essas ações. Uma coisa que eu diria que é tão comum aqui para nós, aqui no setor privado. O trabalhador, a trabalhadora, adoece, tem problemas de saúde, vai ao médico, passa exames, medicamentos, mas ele não se afasta do banco e nem informa o RH. Exatamente para não criar essa relação
de discussão.